Nós vivemos na era das grandes ambições, do sucesso estrondoso e do palco iluminado. E por isso, no fundo da nossa alma, desejamos a santidade espetacular, o martírio glorioso, ou aquela conversão que muda o mundo de um dia para o outro. Mas a verdade inconveniente e dolorosa é que a maioria de nós, em nossa busca por essa grandeza distante e idealizada, estamos perdendo a nossa alma justamente porque desprezamos o microscópico, o insignificante, a poeira das nossas obrigações diárias que, quando negligenciada, se acumula em montanhas de mediocridade espiritual, destruindo a nossa capacidade de amar a Deus e ao próximo no único lugar onde Ele realmente nos espera, no silêncio do ordinário. Antes de mergulharmos nesta doutrina revolucionária que pode, de fato, transformar seu trabalho, sua família e sua vida de oração em um altar, eu preciso saber onde você está ouvindo esta mensagem profunda. Me conte nos comentários de qual cidade ou país você nos acompanha, e se este conteúdo tem sido uma luz para o seu caminho, não hesite em se inscrever no canal, pois é a sua inscrição que nos permite continuar desvendando a sabedoria dos santos e do Evangelho, mostrando que a vida de fé não é um fardo pesado, mas um caminho de liberdade e de heroísmo que começa exatamente agora, no pequeno gesto de fidelidade que você decide fazer. O grande mestre desta espiritualidade do detalhe, que transformou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, é São José Maria Escrivá. E ele nos confronta com uma realidade que a nossa mente moderna, viciada em resultados rápidos e visíveis, tem dificuldade em aceitar. A santidade não é reservada para aqueles que realizam feitos monumentais, mas para aqueles que conseguem transformar a rotina mais monótona e a tarefa mais humilde em um ato de amor perfeito, entendendo que a qualidade da nossa vida espiritual não é medida pela magnitude dos nossos projetos, mas pela finura com que tratamos o pequeno, aquele detalhe que ninguém mais vê, que só Deus e nós conhecemos, e que se torna o teste de fogo da nossa verdadeira pureza de intenção e da nossa generosidade mais íntima. São José Maria nos ensina que a porta para o céu não está guardada por dragões gigantescos, mas por uma infinidade de pequenos gestos de fidelidade que exigem uma luta constante e discreta contra a preguiça, a desordem e o egoísmo. E ele nos diz, com a clareza de quem experimentou essa verdade em sua própria carne, que coisas pequenas, mas grandes amores, é a fórmula para a vida santa, porque o valor de uma ação não reside em sua importância social ou econômica, mas na quantidade de amor que colocamos nela, de modo que o ato de lavar uma louça, de responder a um e-mail com paciência ou de arrumar a cama com esmero, se torna um sacrifício agradável a Deus, se for feito por Ele. E isso inverte toda a lógica humana que busca o reconhecimento e o aplauso. O fundamento teológico para esta doutrina é simples e ao mesmo tempo avassalador. Deus está no pequeno, porque Ele é o Criador de tudo e Ele não mede o amor pela escala, mas pela entrega total da vontade. E se o infinito se fez pequeno, nascendo em uma manjedoura e vivendo 30 anos de vida oculta em Nazaré, como podemos nós, meros mortais, desprezar o valor do pequeno, achando que só o extraordinário merece a nossa atenção e o nosso esforço? E essa presunção é o que nos afasta da santidade, pois ela nos faz esperar por um chamado heróico que nunca chega, enquanto o chamado real, o convite diário para amar, passa despercebido no meio da nossa desatenção e do nosso desejo de fugir da realidade tediosa das nossas obrigações. Quando São José Maria nos pede para fazer tudo por amor, ele está nos dando a chave mestra da pureza de intenção, que transforma o ordinário em extraordinário, e este conceito é vital. Se eu cumpro minha tarefa apenas por obrigação, medo da punição
ou desejo de recompensa humana, mesmo que eu a execute com perfeição técnica, ela terá um valor espiritual limitado. Mas se, ao invés disso, eu decido que cada traço, cada palavra, cada momento de trabalho ou de descanso será oferecido a Deus como uma oração, como uma prova de que o amo, então essa mesma tarefa se eleva ao nível do sobrenatural, tornando-se um meio de santificação e de apostolado. E é neste ponto que a vida se torna uma contínua conversa com Deus, um altar onde o pão e o vinho são as nossas ações mais simples. O ordinário se torna extraordinário, não por uma mudança na tarefa em si, mas por uma revolução na alma de quem a executa. E essa revolução é o reconhecimento de que as pequenas coisas são o caminho mais seguro para as grandes virtudes, porque a paciência, a humildade, a ordem, a diligência e a perseverança não são testadas nos grandes eventos, mas na repetição monótona e diária das nossas responsabilidades. E é no combate invisível contra a tentação de deixar para depois, de fazer de qualquer jeito, de reclamar ou de ceder à preguiça, que a alma se forja e se fortalece, preparando-se para os desafios maiores que a vida certamente trará e que exigirão uma base sólida de fidelidade construída no detalhe. A parábola dos talentos, que encontramos no Evangelho de Mateus, é a perfeita ilustração deste princípio, pois o Senhor não elogia o servo que recebeu 10 talentos por ter sido mais talentoso ou mais sortudo, mas por ter sido fiel no uso daquilo que lhe foi confiado. E a condenação recai sobre aquele que, por medo ou preguiça, enterrou o seu talento, desprezando o pouco que lhe foi dado. E esta é uma advertência direta para nós. Se desprezarmos o valor espiritual das pequenas tarefas e dos pequenos talentos que Deus nos deu, seja a nossa saúde, o nosso tempo, a nossa casa, o nosso trabalho, pensando que são insignificantes demais para serem usados em sua glória, corremos o risco de sermos condenados pela nossa negligência e pela nossa falta de amor prático. O perigo mais sutil e destrutivo para a vida espiritual é, portanto, a negligência nos detalhes, que se manifesta como uma tibieza crescente, um relaxamento da vontade que começa com um pequeno descuido na oração, um momento de distração na missa, uma palavra áspera não corrigida, ou um pequeno atraso que se torna crônico. E São Josemaria adverte em Caminho, no ponto 818, que a falta de amor nas pequenas coisas é a prova de que o amor de Deus está se esfriando em nós. Porque o amor verdadeiro é detalhista, é exigente consigo mesmo e busca a perfeição não por vaidade, mas por um desejo ardente de agradar aquele que é infinitamente perfeito. E se não conseguimos ser fiéis nos 5 minutos de oração que nos propusemos, como seremos fiéis nos grandes momentos de prova? O Catecismo da Igreja Católica, ao falar da vocação universal à santidade, reafirma que todos somos chamados a buscar a perfeição do amor. E essa perfeição não é um estado de êxtase místico, mas uma fidelidade constante e alegre à vontade de Deus, que se manifesta nas circunstâncias mais simples da vida. E isso significa que a santidade não é uma meta inatingível para monges ou freiras de clausura, mas a missão de cada um de nós, que vivemos no meio do mundo, e que devemos transformar o nosso ambiente de trabalho, o nosso lar e as nossas interações sociais em um tecido de atos de amor, tecidos com a linha fina e preciosa dos pequenos detalhes, entendendo que cada ato, por mais mundano que pareça, é uma oportunidade de crescer em graça e de cooperar com a salvação do mundo. São Josemaria Escrivá cunhou o termo heróis do cotidiano para descrever aqueles que abraçam esta doutrina, pois ele sabia que é preciso muito mais coragem e perseverança para ser fiel e alegre na monotonia diária do que para realizar um ato heróico isolado,
E o verdadeiro heroísmo, ele nos diz em Forja.622, é feito de perseverança nas coisas miúdas. É aquele esforço que fazemos para sorrir quando estamos cansados, para ouvir com atenção quando a mente está dispersa, ou para corrigir um erro de forma imediata e humilde. E esses são os combates que definem o caráter, que modelam a alma e que nos tornam verdadeiros filhos de Deus, capazes de amar com a mesma constância com que Ele nos ama. A excelência no trabalho para São Josemaria não é apenas uma questão de eficiência profissional ou de ganhar dinheiro, mas uma exigência teológica, pois o trabalho é a nossa participação na obra criadora e redentora de Deus. E se Deus fez todas as coisas com perfeição, como podemos nós oferecer a Ele um trabalho mal feito, desleixado ou medíocre? E Ele insiste que o cristão deve ser o melhor em sua profissão, não por orgulho, mas por amor a Deus, pois o trabalho bem acabado, feito com perfeição humana, qualidade técnica e perfeição sobrenatural, pureza de intenção, é uma oração, é um apostolado silencioso que atrai outros a Deus e é a prova de que levamos a sério a nossa fé em todas as áreas da nossa vida, sem deixar o sagrado restrito apenas aos momentos de culto. A santidade, portanto, se encontra nas pequenas obrigações, naquelas tarefas que parecem menores, mas que são o cimento da nossa vida. E a nossa fidelidade a essas obrigações é o que nos permite crescer em virtudes, porque o cristão que é desleixado em casa, que não cumpre seus horários, que deixa a desordem reinar em sua vida, não pode ser espiritualmente ordenado, pois a vida interior e a vida exterior estão intrinsecamente ligadas. E a desordem exterior é frequentemente o reflexo de uma desordem da alma, de uma falta de amor prático que se recusa a sacrificar o conforto imediato em favor da perfeição e da caridade para com os outros, que são afetados pela nossa falta de ordem. A luta interior nos mínimos combates é o campo de batalha, onde a nossa vontade é verdadeiramente testada. E esses combates são invisíveis ao mundo, mas cruciais para Deus, pois eles revelam o que está escondido no nosso coração. O combate para não julgar o vizinho, para não ceder à preguiça de levantar da cama na hora, para não comer o que é proibido no jejum, para não buscar o elogio. E esses pequenos nãos ao nosso egoísmo são o que constroem a fibra moral do santo. E São Josemaria nos lembra em Sulco.486, que o caminho da santidade não é feito de grandes sacrifícios, mas de uma infinidade de renúncias pequenas e alegres que se tornam o combustível da nossa vida de oração e do nosso crescimento espiritual. Deus se agrada imensamente dos detalhes escondidos, daquele esforço que fazemos na escuridão sem que ninguém perceba, e Ele é o único que valoriza a toalha de mesa que foi dobrada com carinho, o lixo que foi jogado fora sem murmúrio, a palavra gentil que foi dita no momento de irritação. E essa certeza deve ser o nosso maior consolo e o nosso motor, pois se buscássemos apenas a aprovação humana, nos desanimaríamos rapidamente, já que a maioria dos nossos atos de amor no cotidiano são invisíveis e não geram aplausos. Mas a alegria de saber que Deus, o Ser Infinito, está sorrindo para o meu pequeno esforço é a maior recompensa que podemos desejar e que nos dá a força para continuar lutando. Os perigos que nos afastam desta santidade do detalhe são o relaxamento, a desatenção e, acima de tudo, a mediocridade, que é o câncer da alma, pois ela nos convence de que o suficiente é bom o bastante, que mais ou menos é aceitável e que o esforço extra não vale a pena. E essa mentalidade é mortal, porque o amor não aceita a mediocridade. O amor busca a perfeição em tudo o que faz, e São Josemaria nos desafia a fugir dessa tibieza, lembrando-nos que Deus não nos pede que sejamos gênios,
mas que sejamos santos, e a santidade é a recusa firme e constante em aceitar qualquer coisa que não seja o nosso melhor, oferecido a Deus com alegria e humildade, mesmo que o nosso melhor seja limitado e imperfeito aos olhos do mundo. O Evangelho nos oferece a promessa clara, em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco será fiel no muito. E esta é a lei de ferro da vida espiritual, que não admite exceções, pois se você não consegue ser fiel na organização da sua mesa de trabalho, como espera ser fiel na gestão de um grande projeto? Se você não consegue ser fiel nos 5 minutos de oração matinal, como espera ser fiel na hora da tentação mais forte? E essa fidelidade no pouco é a prova prática da nossa capacidade de amar e de obedecer, e é o treinamento que a providência nos dá para nos preparar para responsabilidades maiores, tanto na terra quanto no céu, onde a nossa recompensa será proporcional à fidelidade com que vivemos o nosso cotidiano. A doutrina de São Josemaria nos tira do campo das ideias abstratas e nos coloca na realidade concreta, onde a santidade se manifesta em arrumar um quarto com esmero, em organizar uma mesa de forma que seja funcional e agradável, em limpar algo que estava sujo com um sorriso no rosto e em cumprir horários com uma pontualidade que é sinal de respeito pelo tempo dos outros e de ordem interior. E esses atos que a sociedade moderna desvaloriza como tarefas servis ou insignificantes, são, na verdade, os tijolos com os quais construímos o templo da nossa alma. E a qualidade desses tijolos determinará a solidez e a beleza da construção final que apresentaremos a Deus. A espiritualidade do trabalho bem feito é o coração desta mensagem, pois o trabalho, seja ele qual for, é o lugar onde passamos a maior parte da nossa vida. E se não santificarmos o trabalho, não santificaremos a nossa vida. E isso implica em uma exigência profissional e moral. Fazer o trabalho com tal perfeição técnica que ele possa ser oferecido como uma obra de arte a Deus, e com uma intenção tão pura que ele se torne um louvor contínuo. E São Josemaria nos diz: faz o que deves e está no que fazes. Ou seja, concentre-se, evite a dispersão, a pressa, a superficialidade e dê o seu melhor, pois o trabalho feito de qualquer jeito é um desrespeito a Deus, aos outros e a si mesmo, e é um sinal claro de que o amor se esfriou. A pureza de intenção é o motor que transforma o ordinário. E ela é a razão pela qual uma faxineira pode ser mais santa que um professor de teologia se ela fizer o seu trabalho por amor a Deus, enquanto o professor o faz por vaidade ou por dinheiro. E a pureza de intenção nos exige um esforço constante para recolocar Deus no centro, para renovar a oferta do nosso trabalho, do nosso sofrimento e das nossas alegrias, e para evitar que a vaidade, a soberba ou o desejo de reconhecimento contaminem o nosso agir. E essa luta diária pela pureza de intenção é a mortificação mais eficaz, pois ela atinge a raiz do nosso egoísmo e nos liberta para amar de forma desinteressada. As pequenas coisas mudam a vida interior de forma sutil, mas profunda. E a alma, que se acostuma à fidelidade nos pequenos detalhes, se torna uma alma forte, resiliente e virtuosa, enquanto a alma que cede à preguiça e à desordem se torna fraca, inconstante e vulnerável às tentações maiores. E é como um atleta que treina diariamente nos exercícios mais básicos. A repetição constante e a fidelidade ao treinamento moldam o corpo para a performance máxima. E da mesma forma, a repetição constante e fiel dos pequenos atos de amor molda a alma para a perfeição da caridade. E essa é a verdadeira ascese, a ginástica espiritual que nos leva à santidade. São Josemaria Escrivá nos deu o exemplo concreto com sua própria vida, marcada por uma ordem e uma diligência extremas, mesmo nas coisas mais simples. E ele via em cada detalhe uma oportunidade de amar e de reparar as ofensas a Deus.
E há inúmeros relatos de sua exigência consigo mesmo e com os seus filhos espirituais para que fossem impecáveis na apresentação pessoal, na organização dos seus pertences, na pontualidade. E ele não fazia isso por um mero rigorismo humano, mas porque entendia que o detalhe físico é o espelho do detalhe espiritual, e que o amor a Deus se manifesta também no cuidado com o mundo material que ele nos confiou e que deve ser tratado com dignidade e respeito. Os detalhes são o revelador mais preciso do amor ou da tibieza que habita em nós. E é fácil falar de grandes ideais e de amor a Deus, mas a prova de fogo está em como tratamos o colega de trabalho irritante, como respondemos ao nosso cônjuge quando estamos exaustos, como tratamos o material de escritório que não é nosso, ou como fazemos a nossa oração quando não sentimos nenhuma consolação. E esses pequenos gestos, que são quase imperceptíveis, falam mais alto sobre o nosso coração do que as nossas palavras mais eloquentes, e eles revelam se o nosso amor é prático e sacrificial, ou se ele é apenas sentimental e superficial, incapaz de se manifestar na realidade dura e exigente do cotidiano. O modelo supremo desta espiritualidade do detalhe é a vida oculta de Jesus em Nazaré, 30 anos de silêncio, de trabalho manual na carpintaria de São José, de obediência a Maria e José, e de uma vida que aos olhos do mundo era absolutamente comum e sem importância, mas que para Deus foi o período mais longo e mais perfeito de sua vida terrena. E isso nos ensina que a grandeza não está na visibilidade, mas na fidelidade, e que podemos encontrar Cristo na nossa cozinha, na nossa mesa de trabalho, no nosso trajeto diário, se vivermos esses momentos com a mesma pureza de intenção e o mesmo amor com que ele viveu sua vida em Nazaré, santificando o ordinário por excelência. O Catecismo, no parágrafo 24 e 27, ao falar do valor santificador do trabalho, nos lembra que o trabalho é uma participação na obra criadora de Deus e que ele deve ser feito com a consciência de que estamos servindo a Deus e ao próximo. E essa visão transforma o trabalho de um fardo ou de uma mera fonte de sustento em um caminho de santidade, em uma vocação. E a excelência no detalhe é a manifestação prática dessa vocação. Pois se a minha vocação é servir a Deus através do meu trabalho, então eu devo fazê-lo com a maior perfeição possível, como se fosse o próprio Jesus a executar a tarefa. E isso eleva o padrão de exigência para um nível sobrenatural, onde a mediocridade não tem lugar. Entramos agora no bloco da luta oculta, pois a santidade do detalhe não é passiva. É um combate espiritual constante que se trava na arena do nosso interior. E é ali, no silêncio da nossa consciência, que travamos as batalhas mais importantes. A batalha contra o pensamento impuro, contra a crítica destrutiva, contra a preguiça que nos impede de cumprir um dever. E essas batalhas são pequenas na sua manifestação, mas grandes em seu efeito sobre a nossa alma. E a vitória nesses combates invisíveis é o que nos dá a força para resistir às grandes tentações que virão, pois a alma que se acostumou a dizer sim a Deus no pequeno detalhe não hesitará em dizê-lo no grande sacrifício. A renúncia discreta é a forma mais eficaz e constante de mortificação, e ela consiste em pequenos nãos ao nosso egoísmo e ao nosso conforto, que são oferecidos a Deus como um perfume suave. E isso pode ser desde não reclamar de um contratempo, de aceitar uma crítica injusta em silêncio, de ser o primeiro a ceder à vez, de escolher o mais difícil ou o menos agradável por amor a Deus. E essas renúncias, por serem discretas e escondidas, têm um valor imenso diante de Deus.
pois elas provam que o nosso amor é desinteressado e que não buscamos o reconhecimento ou a admiração humana, mas apenas a glória de Deus. E São Josemaria nos diz em Sulco, ponto 978, que o heroísmo é feito de perseverança nas coisas miúdas. A mortificação interior, que é a disciplina do nosso espírito, é feita de gestos simples e diários, e ela é muito mais valiosa do que as grandes penitências físicas que são visíveis e podem ser feitas por vaidade. E a verdadeira mortificação está em controlar a nossa língua para não dizer uma palavra desnecessária ou ferina, em controlar os nossos olhos para não olhar o que não devemos, em controlar a nossa imaginação para não nos perdermos em fantasias inúteis, e em controlar o nosso temperamento para não explodir de raiva diante de uma contrariedade. E esses pequenos atos de domínio próprio, repetidos milhares de vezes ao longo do dia, são o que constrói a fortaleza da alma e a paz interior que tanto buscamos. As vitórias invisíveis que mudam a alma são aquelas que só Deus e o nosso anjo da guarda testemunham, e elas são o nosso maior tesouro, pois são a prova de que estamos crescendo em graça e em amor. E essas vitórias podem ser o esforço para perdoar de imediato uma ofensa, o ato de rezar por alguém que nos caluniou, o sacrifício de terminar uma tarefa quando o cansaço é insuportável, ou a humildade de pedir desculpas quando erramos. E essas vitórias, por serem invisíveis, não nos dão o prazer da vaidade, mas nos dão a alegria pura e profunda da união com Deus, que é a única fonte de felicidade duradoura. E elas são a semente de uma vida de santidade. A disciplina e a constância são as colunas mestras desta espiritualidade do detalhe, pois o amor sem disciplina é apenas sentimento, e a fé sem constância é como uma casa construída na areia. E a santidade exige uma rotina, um plano de vida, uma série de hábitos espirituais e humanos que são cumpridos com rigor e alegria. E essa disciplina não é uma prisão, mas o caminho para a verdadeira liberdade, pois ela nos liberta da escravidão dos nossos caprichos, dos nossos humores e da nossa preguiça, e nos permite usar o nosso tempo e as nossas energias para o que realmente importa, que é amar e servir a Deus e ao próximo com a máxima perfeição possível. E a constância é a prova de que o nosso amor é verdadeiro e não passageiro. A santidade, portanto, é a fidelidade fina e delicada a Deus, que se manifesta na atenção amorosa a cada detalhe da nossa vida. E essa fidelidade é um tecido de pequenos sims, ditos a Deus ao longo do dia, que se tornam uma vida inteira de amor e de entrega. E essa fidelidade não é medida pela magnitude dos nossos feitos, mas pela pureza da nossa intenção e pela constância do nosso esforço. E São Josemaria nos lembra em Caminho, ponto 205, que o heroísmo é feito de perseverança nas coisas miúdas e que a nossa vida deve ser uma oferenda contínua, onde cada ato, por mais simples que seja, é um sacrifício agradável a Deus, feito com a mesma dignidade e o mesmo amor com que o sacerdote oferece a hóstia no altar. O Evangelho da Viúva Pobre, que oferece 2 moedinhas no templo, é o clímax desta doutrina, pois Jesus não elogia os ricos que deram grandes somas, mas a viúva que deu tudo o que tinha. E essa lição é fundamental. O valor não está na quantidade, mas na totalidade da entrega. E a nossa pequena tarefa, feita com todo o nosso amor e toda a nossa atenção, é mais valiosa para Deus do que um grande feito realizado com tibieza ou por vaidade. E essa é a lei do reino. Deus não se impressiona com o nosso poder, mas com a nossa humildade e a nossa generosidade. E Ele valoriza o que ninguém mais vê, o sacrifício escondido, que é a prova mais eloquente do nosso amor. Chegamos ao clímax espiritual, onde entendemos que toda a nossa vida muda quando decidimos viver bem o pequeno.
pois a alma que se acostuma à fidelidade nos detalhes se torna uma alma grande, capaz de receber as maiores graças de Deus. E a ordem, a paz e a alegria que buscamos não vêm de grandes eventos ou de mudanças externas, mas da revolução interior que acontece quando decidimos que, a partir de hoje, nada será feito de qualquer jeito, mas tudo será feito por amor a Deus e com a máxima perfeição possível. E essa decisão transforma a nossa rotina em um caminho de perfeição e o nosso lar e o nosso trabalho em um lugar de encontro com Cristo. A grandeza escondida dos detalhes reside no fato de que eles são a matéria-prima da santidade, e a alma que despreza o detalhe, despreza a oportunidade de amar, pois o amor se manifesta no concreto, no pequeno gesto de serviço, na palavra de encorajamento, na paciência com o erro do outro. E essa grandeza é invisível ao mundo, mas é a única que conta para o céu. E São José Maria nos convida a sermos mestres nessa arte de amar no pequeno, transformando a nossa vida em uma obra de arte que é oferecida a Deus e que é o nosso legado mais precioso, pois ela é a prova da nossa fidelidade e do nosso amor incondicional. O céu valoriza o que ninguém vê, o sacrifício escondido, a luta silenciosa, a lágrima não derramada, o sorriso forçado, a renúncia feita por amor, e essa é a nossa maior esperança, pois a nossa vida não é um palco, mas um altar, e o nosso Deus é aquele que vê o que está oculto e que recompensa em público, e essa certeza deve nos dar a força para continuar lutando contra a tibieza e a preguiça, sabendo que cada pequeno esforço, cada detalhe de amor está sendo anotado no livro da vida, e que a nossa recompensa será proporcional à fidelidade com que vivemos o nosso cotidiano e à pureza de intenção com que oferecemos os nossos atos. Os pequenos gestos de fidelidade são o muro de proteção que impede as grandes quedas, pois o pecado grave raramente acontece de repente. Ele é o resultado de uma série de pequenas infidelidades, de pequenos descuidos na oração, na guarda dos sentidos, na caridade, que se acumulam e enfraquecem a alma, tornando-a vulnerável ao ataque do inimigo. E a santidade do detalhe é a nossa defesa mais eficaz, pois ela nos mantém vigilantes, atentos e em constante união com Deus. E a alma que se acostumou a dizer não ao pequeno pecado e à pequena imperfeição terá a força para dizer não à grande tentação. E essa é a sabedoria prática da vida espiritual que São José Maria nos ensina. A santidade que nasce do cotidiano é a mais autêntica e a mais acessível a todos, pois ela não exige que abandonemos o nosso trabalho, a nossa família ou o nosso ambiente, mas que os transformemos em um lugar de encontro com Deus. E essa é a grande revolução que o Espírito Santo realizou através de São José Maria Escrivá, mostrando que o mundo não é um obstáculo para a santidade, mas o nosso meio, o nosso caminho e o nosso altar, e que podemos ser santos lavando a louça, atendendo ao telefone, estudando ou cuidando dos nossos filhos, se fizermos tudo por amor, com a máxima perfeição e com a pureza de intenção que agrada a Deus, transformando a vida mais simples em uma epopeia de amor. O Catecismo, em seu parágrafo 1803, nos ensina que as virtudes humanas são a base para a vida moral e que elas nos permitem alcançar a excelência do bem. E essa excelência não é uma questão de talento, mas de esforço e de constância na prática do bem. E a santidade do detalhe é o caminho prático para adquirir essas virtudes, pois a ordem, a diligência, a paciência e a humildade são forjadas no combate diário contra a preguiça e o egoísmo. E a alma que se esforça para ser perfeita no pequeno se torna uma alma virtuosa, capaz de realizar grandes coisas para Deus, pois a base está sólida e o alicerce está firme, construído sobre a rocha da fidelidade.
Portanto, o desafio que São José Maria Escrivá nos lança é direto e urgente. Comece agora, no pequeno, pois o futuro da sua alma não será decidido pelos grandes momentos que você sonha, mas pelos pequenos gestos de fidelidade que você decide viver neste instante, na tarefa que você tem em mãos, no dever que você está tentado a adiar e na pessoa que você está tentado a ignorar. Decida, a partir de hoje, que o pequeno detalhe será o seu altar, o seu campo de batalha e o seu caminho para o céu. E se esta mensagem tocou a sua alma e